Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa matéria de língua portuguesa. E como a gente tem conversado durante toda essa semana, né, nós estamos fazendo alguns vídeos de revisão do conteúdo que a gente já trabalhou durante a semana, durante o bimestre, na verdade, né? Mas isso não impede você de assistir os outros vídeos que foram feitos, né? Os vídeos que a gente já fez no passado, que tem uma explicação mais detalhada do conteúdo. Então, esse vídeo aqui é só para você lembrar aquilo que a gente já falou, tá bom? Se você tiver alguma dúvida assim, mais profunda, você tem duas opções: assistir os vídeos anteriores ou me procurar. E no capítulo 5 e 6, a gente vai falar sobre vários temas, mas a gente começa trabalhando um tema muito divertido, um tipo de texto muito divertido, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel é chamada assim porque cordel significa barbante. E antigamente as pessoas faziam os textos e penduravam no barbante, ficava como se fosse um varal ali, né? Então aquele tipo de texto, além dele misturar o texto, ele usava também gravuras, imagens, né? Mais especificamente as estilogravuras. E esse material ele era pendurado ali naquele barbante e ficava ali disponível para as pessoas verem. Então essa é a literatura de cordel. Mas a literatura de cordel é um poema, tá? Então ele é separado em estrofes, em versos, como a gente já estudou, né? Um poema ele tem estrofes, versos, ele tem rima, tem musicalidade. Então muitos cordéis se transformam em música, né? Então essas são as características principais dos cordéis. Outro conteúdo que a gente trabalhou no nosso livro também, e o nosso livro de língua portuguesa ele é maravilhoso, porque ele intercala, ele mistura meio que os conteúdos, e aí a gente acaba aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, enquanto a gente estava trabalhando literatura de cordel, a gente também estava trabalhando os usos dos verbos. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, você ia me responder assim, que os verbos são as ações. E você não está errado, os verbos são ações que alguém pratica, tá? Para que exista uma ação, tem que ter alguém fazendo essa ação, tá? Então, os verbos são coisas, ações praticadas por alguém, tá? Agora, existem alguns verbos que eles têm aquele sentimento de que é uma ação, que aquela ação ela é duradoura, ou seja, que acontece sempre, ou que ela é uma ação momentânea, tá? Por exemplo, quando eu falo, eu gravo esse vídeo, gravo é algo que eu fiz aqui agora e acabou, né? Agora, se eu falar assim, eu estou gravando vídeos, esse gravando aí, ele é uma ação que sempre acontece. Então, vários vídeos que eu gravei, né? Outro exemplo também é bate. Por exemplo, no livro tem esse exemplo, na página 31. O bambolê bate na parede. É uma ação que aconteceu, ele bateu uma vez e acabou, né? Agora, se eu falo, o bambolê roda na cintura da menina, tá rodando sempre, né? Então é uma ação que continua acontecendo, tá? Então os verbos, eles têm esse poder de ter essa característica momentânea ou duradoura, tá? Passando para outra parte, a gente trabalhou várias coisas, eu estou evidenciando apenas aquelas que são mais importantes que você vai precisar na avaliação de recuperação, hein? Então fique esperto. Mais para frente a gente também trabalhou as fábulas, tá? As fábulas, e isso a gente já tá lá no capítulo 6 praticamente, tá? As fábulas, elas são histórias que não são verdadeiras, mas que são escritas com a intenção de nos passar algum ensinamento, tá? E geralmente, uma outra característica das fábulas é que tem animais que se comportam como seres humanos, certo? Um exemplo disso, nós lemos várias fábulas esse bimestre, tá? Nós temos o nosso projeto Ler é uma Aventura, e eu fiz questão de intercalar esse projeto com o conteúdo de língua portuguesa. Então eu passei várias fábulas para vocês. Uma delas foi A Cigarra e a Formiga, que é uma fábula escrita por um autor muito conhecido da Grécia Antiga chamado Esopo.
E essa fábula, ele é uma das muitas que ele escreveu. Inclusive, nós lemos A Lebre e a Tartaruga, nós lemos O Leão e o Rato. Então a gente leu A Lebre e a Tartaruga, O Leão e o Rato, entre outros. E todas essas fábulas, elas foram escritas por esse homem chamado Esopo. E todas elas têm uma lição que a gente precisa aprender, tá? Todas elas. Então essas são as características que uma fábula tem, tá bom? Então, aqui na página 50 vai explicar o conceito de radical e de sufixo. O radical é a raiz da palavra, ou seja, é o começo. Por exemplo, a palavra pedra, tá? Pedra, sem o A no final, é a raiz, é o radical. Agora, se eu escrever a palavra pedreiro, eu ainda usei o radical, né, que é pedra, e usei eiro. Esse eiro, ele é um sufixo, tá? É um complemento que tem na palavra, que vem depois da parte principal da raiz do radical, certo? Então, radical e sufixo. Radical é a raiz, o sufixo é o complemento das palavras. Então, a gente pode indicar pedreiro, pedregulho, enfim, várias outras palavras. E aí, por exemplo, de porta pode ser porteiro. E uma última coisa que a gente trabalhou, né, continuou trabalhando, que nem eu falei, o nosso livro de português ele é bem intercalado. Então, durante todo o bimestre a gente falou sobre os verbos. E tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar dos verbos. Os verbos, eles são ações feitas por alguém. E essa pessoa, ela pratica uma ação em um determinado tempo da história, podemos dizer assim, né? Ela pode ter praticado essa ação ontem, né? Pode ter praticado essa ação hoje, ou pode praticar essa ação amanhã, tá? Então, isso é o que a gente chama de tempos verbais, tá? Então, o passado é um tempo verbal. Então, a ação ela pode ter sido feita no passado. O presente, ele é um tempo verbal e a ação, ou seja, o verbo, ele pode ter sido feito no presente ou no futuro, tá? Então, todas essas são chamadas de tempos verbais. E o verbo, ele muda de acordo com a pessoa que fez essa ação, tá? Então, quando eu falo assim, eu fiz no passado. Então, o verbo fazer, ele está no passado, mas foi o eu que fiz. Agora, se tivesse sido nós, eu posso falar nós fiz? Tá errado, né? Não tá legal. Então, nós fizemos. Você percebeu como ainda é o mesmo verbo fazer, mas está mudando de acordo com a pessoa que está fazendo a ação? Então, se é eu e você, é nós, né? Agora, se é só você, pode ser você fiz, não tem como, né? Você fez, ou então, se for no futuro, você fará, né? Então, tem vários tempos verbais o verbo ele vai mudar de acordo com a pessoa que fez e de acordo com o tempo que ele está, tá bom? Então, você tem que atentar. E a dica que eu dou pra você, leia a frase em voz alta. Porque quando a gente lê, a gente consegue perceber, porque essas são palavras que a gente usa no dia a dia. São palavras que a gente está acostumado a falar. Então, quando a gente lê em voz alta, a gente pensa assim, isso daqui não tá muito legal, não é assim que a gente geralmente fala, tá? Então, essa é a minha dica pra você, tá bom? Enfim, que nem eu falei, tiveram vários assuntos, vários conteúdos que a gente trabalhou durante esse bimestre. A minha dica pra você é, revise os vídeos, assista novamente tudo que a gente já trabalhou, pesquise em outras fontes, porque uma pessoa só não sabe de todas as coisas. Então, assiste o meu vídeo, depois você vai assistir o vídeo de outro professor, de outra professora e pesquisa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, me procure, tá? E é isso. Tchau, tchau. Educação Adventista, muito além do ensino.